Queridos amigos e amigas, minha saudação a todos. Eu sou Jonas Mateus Souza da Silva, mestrando do programa de pós-graduação em Filosofia da UFPA e orientando do professor Jonathan Molinari. E para o nosso evento Distância e Memória, vos apresento o tema Distância e Memória no romance O Outro Caminho, do escritor maranhense João Moana. Nosso trabalho se constitui como uma análise literário-filosófica do romance O Outro Caminho, de Moana, no qual apresentamos uma breve biografia do autor, evidenciando a análise narrativo-literária da obra, com ênfase no enredo, que é apresentado em síntese, refletindo os elementos de distância e memória no romance. No romance O Outro Caminho, as dimensões de memória e distância são duas faces da mesma moeda, pois trata das memórias escritas do personagem narrador, Padre Eider, que são entregues ou até traídas, vamos dizer assim, no sentido original de entregar, do latim traditio, da onde advém transmitir, tradição, trair, pois foram entregues aos leitores pelo personagem irmão, o personagem narrador, o segundo personagem narrador, chamado Neco, irmão do Eider. Mas também possui um sentido de traição, dado que Neco trai o último desejo de Eider de que estes escritos autobiográficos, Memórias de Eider, fossem queimados. O primeiro personagem narrador é Eider, ou Padre Eider, que escreve as sobreditas memórias. No entanto, Neco é o segundo personagem narrador, por ser editor da obra e por 4 intervenções em diálogo com os leitores ao longo da narrativa. A dimensão de memória também se dá de modo marcante com a percepção e a ressignificação das paisagens, que são bem descritas, que se tornam um espelho da alma de Eider. É justamente aí que a consciência de Eider assume a epifania do elemento distância na obra. Não se trata de um monólogo, mas de uma sofrida memória, que avalia a própria existência perante a própria razão e perante Deus. O personagem Eider é dotado de um temperamento introvertido. Conforme as descrições dos temperamentos humanos no livro Padres e Bispos Autoanalisados, do mesmo autor do romance Outro Caminho, João Moana, uma pessoa de temperamento introvertido é frugal na alimentação e cumpridor de cronograma próprio. Tem hábitos de contemplação da natureza pela sua verve artística. No impulso sexual possui momentos de altas e baixas, sendo dado às fixações satisfatórias em imagens como trajes, penteados, linhas corporais da pessoa amada, numa espécie de posse poética e silenciosa. Mesmo que saiba escutar o outro, prefere o isolamento social, afirma-se por atividades intelectuais, refletindo bastante sobre os fatos que lhes ocorrem. Sobremaneira, se lhes são desagradáveis. Suporta contrariedades de modo silencioso, é rigoroso consigo, beirando ao escrúpulo, tem grandes experiências místicas e contemplativas, estéticas, que guarda para si. É supersensível e não tolera a hipocrisia moral, embora se mantenha reservado. Dado que é um romance, O Outro Caminho em contexto religioso, sobre a vida de um padre no interior maranhense na primeira metade do século XX, escrito por um padre de verdade, Padre João Moana, que também era médico e autodidata em psicanálise e psicologia, literato. O aspecto de distância da obra, O Outro Caminho, faz lembrar os escritos de Santo Agostinho, Solilóquios e Confissões, o estilo dessas duas obras do filósofo cristão, para se deduzir uma arqueologia de duas de suas fontes de inspiração. A própria citação explícita das obras de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, poetas e místicos espanhóis do século XVI, faz assomar essa ascese de sofrimento subjetivo e de dor ressignificada pela religião. Tendo essas bases, este nosso trabalho apresenta uma síntese biográfica do autor, a análise narrativa com o resumo do romance, e reflexões sobre aspectos da distância e memória na obra. O autor, João Miguel Moana, filho de imigrantes libaneses, viveu no Brasil cerca de
nascendo em 1925 em Bacabal, Maranhão, falecendo em 1995 em São Luís do Maranhão. Viveu também momentos de sua vida em Salvador, Bahia, Viamão, Rio Grande do Sul e nas cidades maranhenses de Viana e Coroatá. No fim da década de 1940, cursou medicina na Universidade Federal da Bahia para atender a um desejo do seu pai, chamado Miguel Moana. Após a morte do pai, em 1955, ingressou no Seminário Católico de Viamão, Rio Grande do Sul, foi o período que concluiu essa formação seminarística. Em 1960, foi ordenado padre católico. Depois foi exercer o ministério em São Luís do Maranhão. Moana foi autodidata em psicologia, especialmente psicanálise. Lecionou no então Centro de Estudos Teológicos do Maranhão. Como escritor católico, escreveu vários títulos pedagógicos e espirituais, cotejando conhecimentos psicológicos, espirituais e pedagógicos, no sentido de preparar a juventude para a vida matrimonial ou para o ministério sacerdotal e a vida consagrada na Igreja Católica. Também escreveu estritamente sobre espiritualidade e doutrina social da Igreja, como nos títulos dele, Paz pela Oração ou o outro, Ricos e Pobres perante Cristo no Brasil. Seus livros foram e até hoje são publicados pelas editoras brasileiras Agir, Globo, Loyola, Paulinas e atualmente Molokai. Como literato, escreveu peças teatrais, como Casulo de Pedra e a outra Por Causa de Inês. Fez uma pesquisa sobre a música no Maranhão, colecionando partituras perdidas em todo o interior do estado. Também os romances Maria da Tempestade e o nosso objeto de estudo, O Outro Caminho. Pelo Outro Caminho, recebeu o Prêmio Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras em 1952. Em 1970, foi eleito membro da Academia Maranhense de Letras, ocupando a cadeira de número 3. Tendo esse vislumbre da biografia do autor, cumpre agora enfatizar a análise narrativa do romance O Outro Caminho. Para este estudo do romance, O Outro Caminho de Moana, utiliza-se a 7ª edição da editora Agir do ano 1978, como bibliografia da nossa pesquisa. Com um tempo predominantemente psicológico, tempo da memória, o romance O Outro Caminho tem um narrador em primeira pessoa, na verdade 2 narradores personagens, Neco e Eider. Os personagens podem ser compreendidos em 4 classes: os protagonistas, os antagonistas, os personagens secundários e as prosopopeias. Assim tem-se os protagonistas Eider Carvalho, Neco ou Manuel, os antagonistas Maria Sargenta, Dom Xisto, Coronel Marculino, Coronel Torreão, personagens secundários, Mamãe, mãe de Eider e Neco, ou Santinha, Papai, o pai deles, ou Senhor Vicente, Conceição, Padre Reitor, era o Padre Lopes, Padre Afonsinho, Dom Francisco, Viúva, José, Celina, Dom Otaviano. As prosopopeias que marcam o romance são a Pororoca, o Sol, a Lua, a Brisa. Quanto ao espaço da trama, temos a vila natal de Eider e Neco, o Barro Vermelho, o barco a vapor chamado O Barão, São Luís do Maranhão, a capital do estado, com o Trapiche, o Casario, a Praça Gonçalves Dias, a Igreja Santo Antônio, o seminário anexo à igreja, o Palácio Episcopal. A cidade interiorana de Viana, com a sua igreja, casa paroquial, Largo, Cruzeiro, o Lago, Coroatá, outra cidade interiorana, também com a igreja, a casa paroquial, o Largo da igreja, na praça, o Rio de Coroatá. O enredo se desdobra em 16 partes, uma explicação inicial seguida de 15 capítulos. Na explicação, o narrador personagem Neco registra que nesta obra está publicando a vida de seu irmão Eider, porém seu trabalho foi facilitado por ter encontrado 200 folhas de papel escritas a lápis, nas quais o próprio Eider redigiu sua biografia. Assim, Neco apenas se dá o trabalho de dividir o documento autobiográfico em capítulos e inserir algumas explicações para melhor compreensão dos leitores.
Na primeira parte, ele inicia receoso o registro de sua vida, apresentando a Deus como uma oração, seguindo o estilo de Santo Agostinho nas Confissões. Trata de sua infância, das lembranças de sua vida junto aos seus familiares, na Vila do Barro Vermelho, município de Viana, às margens do rio Pindaré. Relata que sua mãe, Santinha, o induziu desde cedo a abraçar a vocação de padre, dado não haver conseguido a aprovação do seu marido, ao ter tentado infundir tal decisão em Neco, o irmão mais velho. Lembra-se das orações diárias em sua infância dedicadas a Santa Teresa d'Ávila, quando sua mãe o forçava a pedir a vocação sacerdotal, apesar de ele querer ser chofer. Também recorda que, quando disse que se decidiu ao sacerdócio, passou a ter todas as suas vontades satisfeitas em sua casa. Traz à memória a louca do barro, que o enchia de medo, Maria Sargenta, que nas noites enluaradas passava gritando, chamando por sua filha, que outrora morrera afogada no rio Pindaré, dia em que começou a sua loucura. Na segunda parte, Eider fala da sagacidade de sua mãe, que apesar de pouca instrução, preparou o ambiente ao seu redor a fim de que ele acabasse por optar pela vocação sacerdotal. Afirma que Santinha, nas suas orações, martelava o coração divino para que realmente Deus o designasse para o sacerdócio. Relata que em 1900 entrou no seminário, despediu-se dos familiares, da vizinhança, levando sua enorme bagagem, viajando com seu pai no barco a vapor chamado Barão, pelo rio Pindaré. Conta com deslumbramento a primeira vez que presenciou o fenômeno da pororoca. Narra sua admiração pelo momento que chegou a São Luís do Maranhão. Neco os esperava já na rampa do Trapiche, hospedaram-se naquela noite na casa de Dona Biju, na Praça Gonçalves Dias. Pela manhã os três pegaram o bonde rumo à Igreja Santo Antônio, onde está anexo o seminário. O reitor, Padre Lopes, os recebeu com entusiasmo e Eider, desarmado pela acolhida do Padre Reitor, diz-lhe que realmente sentia a vocação sacerdotal. A trama vai se seguindo até o 15º capítulo, onde se observa justamente essa luta, essa dúvida interior que o Eider sofre. É um temperamento introvertido e várias vezes ele sofre porque ele tenta abandonar essa carreira, mas ele é um pouco, talvez assim, covarde, vamos dizer assim, e sempre se agarra às benesses que naquela época se tinha um seminarista, um padre, etc. E para não desagradar a sua mãe, nunca tem a coragem, nem com o bispo, que é amigo dele, o bispo Dom Francisco, que é colocado como uma pessoa muito rica em humanidade e compreensão e tudo mais, mas ele amarela, vamos dizer assim, na hora de dizer: eu quero largar essa vida e ver uma vida normal, como pai de família, etc. Então nós encontramos na véspera da sua ordenação, depois de cumprir a jornada acadêmica em preparação ao sacerdócio, um momento que ele fala, tem a coragem de falar, depois de falar para o seu irmão, fala para o seu pai, a sós, mas sua mãe já estava idosa e envelhecida, e o pai dele diz: não, agora já é tarde, você está há 6 meses de se tornar padre, e agora queres largar? Não. Você quer matar sua mãe, que sofre de doenças cardíacas? Então assuma esse negócio como homem. Então justamente, aí a partir daí ele se cala, e justamente ele sente-se sempre como vivendo a vida de um outro, nunca dele mesmo. Ele se diz até assim: eu sou um homem vestido numa roupa de padre, fazendo teatro, Mas, no entanto, como era o pietismo católico antes do Concílio Vaticano II, no início do século XX, se mostra que ele procura, rigorosamente, mesmo sentindo um desprazer com isso, viver tudo isso, fazer o papel social de padre e também interiormente, porque dado que era um homem de fé, acreditava e tinha temor e tudo mais com Deus e tudo, então ele fazia toda a sua função de padre. Grandes momentos de clímax do romance é quando ele já, na sua primeira paróquia em Viana, ele tinha um grande amigo, que era um grande político daquela vila, que era o Coronel Marculino,
Coronel Marculino convida-o ele a apoiar ele como padre, apresentar como candidato, né, para a prefeitura, etc. E o Eider diz, não, eu não vou fazer isso. Então o coronel se volta com toda a sua influência e começa a perseguir o Eider, né? E aí começa o calvário, vamos dizer, dele. Como se não bastasse, nesse tempo, né, ele começa uma amizade com uma mulher jovem, né, viúva, né, o apelido dela é Viúva, não aparece o nome, né, que começa a se interessar por ele e ele começa também a se envolver com ela, mas ele resiste até o fim, mas o romance coloca como se a personagem fosse mais forte e inclusive entrando na casa dele à noite e tudo mais, até que ele cai na tentação, vamos dizer assim, né? Isso é colocado com bastante eufemismo pelo autor, né? Deixando se entrever, não descreve diretamente, mas nesse momento que ele já estava muito próximo dessa personagem, ele começa a ser difamado, né, em toda a paróquia. As crianças não pedem mais a bênção, ele é mal falado, as pessoas não dão mais... Aquelas benesses que ele vislumbrou na casa dele, a partir da mãe dele ao entrar no seminário, deixam de existir. Então ele fica só, né? Recorre muito ao amigo dele, o bispo Dom Francisco em São Luís, que é muito compreensivo, né? Muito humano, né? Até não é escrupuloso. E ele descobre toda uma jornada de sofrimento a partir daí, né? Viúva vai embora, ele é transferido para Coroatá, em Coroatá já sabem da fama dele, então é um calvário, né? A mãe dele morre, ele já está velho, não tem mais como voltar atrás, então ele vive o calvário até o fim. O interessante é que no final ele tem uma doença que ele pega no interior, várias viagens ao interior, pastorais, uma doença pulmonar, não se diz o nome, mas ele acaba definhando e acaba morrendo em Viana. Ele foi para Viana, foi para Coroatá e voltou para Viana de novo. E justamente quando ele está para morrer, ele não pode mais celebrar a missa, né, dado que era um homem de bastante fé. Então, ele, na última melhora, vai de madrugada, assim, enganando o irmão dele, o enfermeiro, o caseiro, vai de madrugada, coloca a batina de qualquer jeito, atravessa o largo da igreja, o cruzeiro, abre a igreja, ficava do outro lado, vai lá, abre o tabernáculo no altar e comunga a hóstia que ele tinha consagrado na última missa. E ali ele cai, morto no pé do altar. Isso é deduzido pelo irmão, que o encontra morto no outro dia. Parecendo muito com um conto chamado Padrezinho, da cearense Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, inclusive, elogiou muito o Moana, né? Então, basicamente, esse é o resumo da história. A gente pode ver aqui alguns vislumbres de distância e memória que vamos fazer. Segundo Moana, qualquer homem ou qualquer mulher manifestará a tendência de conversar, de conviver socialmente, a tendência de se afirmar perante si, de se fazer valer perante os outros. São instintos do nível psicossocial do homem, brotam também do inconsciente humano. No romance O Outro Caminho, não obstante as memórias bucólicas e nostálgicas de Eider com relação à sua infância, sua viagem fluvial, seus primeiros dias em São Luís, bem como as suas descrições das paisagens, dos costumes provincianos de Viana e Coroatá, das inúmeras reminiscências revertidas e ressignificadas pelas suas dúvidas, angústias e sofrimentos subjetivos, parece-se afirmar que os 15 capítulos do romance O Outro Caminho referem-se às 15 estações da Via Sacra, não de Cristo, em Jerusalém, mas de Eider. Perante o sofrimento e a angústia, a distância que pesa é sobretudo psicológica. A distância do personagem Eider do que ele realmente queria ser na sua infância, um chofé ou algo do tipo, como uma família normal, como de praxe entre as pessoas comuns, vida própria que foi sacrificada aos caprichos religiosos e engenhosos da sua mãe Santinha para fazer dele o segundo filho um padre, adquirindo um status para a família. Deixando-se então o pequeno e jovem Eider seduzir-se pelas benesses e privilégios
que acarretava a posição social de um padre na época no interior do Maranhão. Ao obedecer aos rogos do seu pai, a quem consegue abrir sua consciência para não matar a sua mãe do coração, que já estava enferma, decide-se racionalmente pela carreira sacerdotal, colocando aí uma distância de si mesmo consolidada. O segundo momento dessa distância angustiada por estar vivendo a vocação de outro e não a sua, dá-se após o breve caso com viúva, em Viana. Um dilema que marcará a sua memória e a memória que dele será feita, a começar pelo falatório do povo de Viana, passando pelo de Coroatá e pelos olhares curiosos dos seus colegas padres no retiro em São Luís do Maranhão. Pela cruz, a luz foi o lema que escolheu para sua jornada de angústia e distância. Tal distância que se faz latente nas suas meditações sobre a morte no cemitério do Barro Vermelho, sua vila natal, perante o féretro do seu amigo Dom Francisco, vai se tornando concreta na sua doença incurável e se consolida na melhora que antecede a morte, quando pela madrugada atravessa o largo, adentra a igreja, comunga o sacramento da Eucaristia e tomba definitivamente no pavimento do presbitério. Tal desfecho traz à memória títulos de outras obras de João Moana, como Sofrer e Amar, e outra obra, Amor e Responsabilidade. De fato, Moana escreveu: só um amor maior a algo estável, imutável, pode comunicar estabilidade, tranquilidade, solidez perante o amor. Só um amor maior a alguém eterno pode garantir eternidade ao nosso amor. Sobre aspectos de memória, apesar do sofrimento da distância de si experimentada por Eider, ela se reveste dos sentimentos de responsabilidade e amor e nas reflexões das Confissões de Santo Agostinho, que não foi obra alheia ao autor do romance, nem ao personagem Eider, por serem na vida real e outro na ficção, respectivamente, formados para exercer o sacerdócio católico, ao qual a literatura de Agostinho, sobretudo as Confissões, era indispensável. O amor, então, faz assomar a memória que se dá no tempo como lembrança, percepção e esperança. Passagens do romance que fazem assomar a memória são as descrições das paisagens acompanhadas de reminiscências da infância, ou mesmo das reflexões sobre o sentido da própria existência de Eider. Por exemplo, a descrição de sua vida natal na Vila do Barro Vermelho, junto a eventos de sua infância. A representação límpida e pitoresca das suas contemplações do céu estrelado, o natural fenômeno da pororoca, presenciado pela primeira vez com temor infantil, a primeira impressão da cidade de São Luís e seus sobrados e casarios admiráveis, o passarinho singelo que habitava e fazia suas peripécias na cabeça da estátua do literato Gonçalves Dias, no momento de diálogo com seu irmão. As duas torres em pontas da igreja de Santo Antônio, ao lado do seminário, parecidas como prisão de castelo. O olhar perspectivo dos barretes, chapéus de seminaristas, abertos sobre as cotas, uma espécie de roupa, no seminário Santo Antônio, como 40 bolas pretas em cima de 40 quadrados brancos, mostrando a incompatibilidade, talvez da vida que ele queria e da vocação. As férias na Vila do Barro Vermelho, etc. Do núcleo familiar são vivas em Eider a memória da sua mãe, o pai, seu irmão Neco, da irmã, das tias, vizinhas. Também avulta sobre a figura da louca do barro, Maria Sargento. No contexto eclesiástico, a memória afetiva de Eider se dirige ao seu primeiro reitor do seminário, que o acolhe bem, e sobretudo a convivência paternal com seu amigo bispo de São Luís, Dom Francisco. Outra memória importante para Eider é a da bela e sedutora personagem Viúva, de quem a imagem foi se apoderando da sua razão até que a personagem consegue seu intento passional, transformando-se em dolorosa memória devido ao falatório do povo de Viana, Coroatá e dos colegas padres no retiro em São Luís, até que será na sua velhice uma memória ressignificada, quando meditando à beira do lago de Viana, numa reflexão noturna sobre as estrelas, também deseja oferecer um pouco do seu sofrimento pelo bem de Viúva, no lugar que ela esteja. As memórias sobre o falecimento de Dona Santinha e sobre os últimos dias de Eider são apresentadas pelo segundo narrador personagem, o seu irmão Neco, que é o autor ficcional da obra.
fazendo de todo o romance uma memória sobre a vida e a morte, distância, de Eide. De fato, a morte de Eide se inicia quando sua mãe começa a lhe persuadir a assumir a carreira de padre e vai se efetivando todas as vezes que ele abandona seus desejos, aspirações de ser ele mesmo com sua própria vida para se aferrar à decisão que lhe incutiu sua mãe e depois seu pai e as outras circunstâncias de sua história. Finda-se por apresentar vida, paixão e morte, agora não de Cristo, mas do personagem Eide do romance O Outro Caminho, João Moana, ressaltando os aspectos peculiares de distância e memória que se imbricam no personagem, no seu mundo subjetivo e no enredo dramático de sua história, mas que se ressignificam mormente no desfecho da obra. Reflexões que o romance suscita são: se Eide, afinal, teve ou não vocação para padre, dado que viveu racionalmente como um padre, apesar de suas angústias e sofrimentos por não ser ele mesmo. Se a vivência do prazer como isenção de angústia e sofrimento é realmente a pedra de toque, que ateste a vocação, a aptidão de alguém para uma tarefa, e se é possível encontrar sentido numa experiência que se apresenta como uma catástrofe, oriunda de uma liberdade fraca, introvertida e melancólica. Então essas são as nossas considerações. Muito obrigado. Abraço a todos.